das questões que mais me toca é o pobre que explora o pobre. E eu encontrei isso em vários sítios, na nossa comunidade. Isso doeu-me. Porquê? Tu, como africano, tu vês-te como africano, não te vês como Zé Rui, como Corsa, vês-te como africano. E tu vais compreender que essa unidade que tu queres criar não existe. Existe na tua atitude daqueles que o fazem. É por isso que é importante não o conhecimento, mas a sabedoria, que é a utilização do conhecimento. Tu tens em pessoas que são altamente cultas e que têm uma postura racista de discriminação. Por exemplo, agora surgiu a grande questão de Fernando Pessoa, como um escravocrata que apoiava a escravatura. E todos nós entendemos o Fernando Pessoa como um expoente a nível da poesia. Quer dizer, tu tens essa noção, tu tens essa compreensão que o conhecimento que tu tens de nada ajuda a humanidade, 1 milímetro que seja, se ele não for partilhado com o próximo, se ele não for no sentido de veres no próximo igual a ti. Por exemplo, o conto que eu gostaria de escrever, não sei se vou conseguir escrever, é um conto onde eu não sou simplesmente capaz de me pôr no lugar do outro. Porque se eu for capaz de me pôr no lugar do outro, eu não estou a ser o outro. Estou a intentar uma capacidade de me pôr. Estou a pensar que eu podia estar lá. Não, eu tenho que ser o outro. Ser o outro é ter as vivências. Eu tenho que ser o outro. O sentimento dele, a necessidade que ele tem que me tocar a mim. Senão, não. Eu vou simplesmente achar que dando uma esmola a coisa fica bem. Então, a grande vertente é uma dimensão humana, já estamos a falar aqui quase da poesia, uma dimensão humana onde tu não conjugas eu, tu e ele. É só o eu que fala, o eu que ouve e o eu de quem se fala. Porque somos todos uno. Aí sim. Aí estaremos a falar numa perspectiva superior. Porque todo o conhecimento, toda a perspectiva que nós falamos é uma perspectiva bonita, mas de discriminação do próximo. Vamos voltar novamente à temática do teu pai, é incontornável. Um personagem subejamente conhecido dentro da cultura cabo-verdiana. Fala um pouco da tua perspectiva de ser o filho de um poeta, de um político. O que é que tu vês em todo o espólio, em toda a bibliografia do teu pai, a poesia dele? Nada e tudo. Vejo nada e vejo tudo. Vejo nada se aquilo não me ajudar a crescer. E vejo tudo se aquilo me ajudar a crescer. A grande dimensão do meu pai não foi a poesia, não foi o político, nem foi o empresário que ele foi. Foi a pessoa total que ele foi. É óbvio que essa pessoa se manifestou tanto na poesia, tanto na política e tanto no empresário. Eu não falava do meu pai antes, mas como ele já faleceu, já posso falar. Era das pessoas mais cultas que eu conheci. O meu pai podia falar de tudo, menos de computadores. Ele não era da era de computadores, não podia falar de computadores, mas ele conseguia falar de tudo. Ele tinha essa dimensão. E a maneira de eu sentir a potencialidade do meu pai como ser humano, o meu pai era taoísta, por exemplo. Da maneira de comer, da postura da vida. O meu pai era vegetariano, mas sempre foi. Nunca comeu carne, nunca bebeu, nunca fumou. O meu pai era um poeta não porque escrevia, sentia a poesia mesmo. Quando o meu pai faleceu, houve um jornalista que me mandou um texto a dizer que, tendo tido conhecimento que esse senhor, Cursino Fortes, tinha morrido, lembrou-lhe alguém que nos anos 60 e poucos estava a dizer poesia no dia de Santo António, em Lisboa, numa estátua. Ele fez essa comparação. O meu pai, quando saía com os amigos, em Cabo Verde, idade aí dos 20 anos, 18 anos, ele ia fazer piquenique. Às vezes eles ficavam horas à procura dele, porque ele estava atrás de uma loja a escrever.
poesia. Mas o que caracteriza muito o meu pai não é a maneira como eu vejo o meu pai, da maneira como outros me dizem que vê o meu pai. Dizem-me, há uma senhora que me disse, o teu pai não vivia, pairava. Ele conseguia estar no ar e ver tudo, de uma certa maneira. É a melhor maneira que eu tenho de ver. Porque o último livro dele, que é Sinos de Silêncio, Canções e Haikais, que eu trabalhei nesse livro com ele, eu fiz a edição do livro no computador, pronto, um programa no InDesign. O livro foi publicado pela Rosa de Porcelana. Eu fiz toda a composição da fotografia do livro. E todos os versos do livro que construíam cada poema, nós trabalhamos tudo. Ele a explicar direitinho o que é que tinha de cada coisa. Eu vi a dimensão. E era numa altura que eu estava a começar a estudar a literatura noutro nível, a literatura na faculdade. Quer dizer, foi uma experiência que começou, mas infelizmente não acabou, porque hoje era a altura certa de estar a conversar com ele, no sentido de compreender a poesia dele. E também, por azar, quase tudo o que eu fiz sobre ele, que eu quando tomei essa consciência, que um dia o meu filho podia me vir dizer, disseram que o meu pai, que o meu avô era um grande homem e tu não trabalhavas em vídeo e não fizeste nada. Tudo o que eu fiz, perdi. Então, quer dizer, é a mágoa que eu tenho, porque ele me deu alguns depoimentos sobre a literatura cabo-verdiana, o texto cabo-verdiano, a luta cabo-verdiana, e depois ficamos para fazer outros, mas ele também tinha uma coisa, era muito vaidoso. Então ele estava doente, ele disse, não, quando eu ficar melhor, nós vamos fazer essas entrevistas. Mas não aconteceu, pronto, ele acabou por falecer, pronto, não aconteceu. Sabemos que tu, no teu caminho profissional, além da magia, trabalhas com jovens, ou trabalhaste com jovens em algumas associações, nomeadamente no Projeto de Escolhas, na Arrentel. Qual é a tua experiência? O que é que tu podes tirar de todo esse relacionamento que tu tens tido com jovens afrodescendentes? Bom, assim, toda a minha relação é com jovens. Agora, é óbvio que o facto de serem afrodescendentes e eu ser um africano dá uma dimensão diferente. Quer dizer, há aqui quando um jovem te reconhece, ele é afrodescendente, ele reconhece que pode aprender alguma coisa contigo, isto dá-te uma dimensão diferente. Quando eu vou à Rentela, por exemplo, ou ao Monte, todos os sítios onde eu trabalhei e encontro indivíduos já estão na casa dos 30, mas que reconhecem, tanto africanos como não africanos, que reconhecem que tu fizeste algum trabalho, é bom. Mas falta algo. Ou seja, eu posso me gabar, entre aspas, dizer que eu ajudei muitos indivíduos a entrar para a faculdade. Que eu ajudei muitos indivíduos a procurarem uma formação. Que eu ajudei muitas raparigas, por exemplo, a acabarem o 12º ano. Mas ainda é pouco. O que é que falta a ser feito? Ainda é pouco o número de jovens que tu consegues alcançar. Ainda é pouco a dimensão da família compreender o quão é importante aquela educação. Aquela educação que permite formatar, mas pela positiva, dando a esse indivíduo ferramentas de ele encontrar o seu próprio caminho. Investiguei as instituições que, de uma certa maneira, conseguiam abarcar várias pessoas ao mesmo tempo. Porque, na maior parte dos projetos, dizíamos, não, basta que alcancemos um, já é positivo. Não, é mentira. Se temos um sítio onde há N jovens que, em princípio, podem não ter acesso ao conhecimento, podem, com as armadilhas da sociedade, afastar-se, porque não tiveram a ajuda de uma orientação positiva, onde eles mesmos vão escolher o seu próprio caminho, não estamos a ajudar.
estamos a ficar bem com a nossa consciência, porque tentamos fazer alguma coisa. Eu trabalhei com escolas em vários sítios onde eu encontrei bom, médio e mau. Estava à espera de encontrar bom e médio. Mau não. Mas há muita escola com muitos professores maus. Isso dói. O que me ajudou foi ter encontrado diretores de escolas impecáveis, pessoas com uma dimensão humana que ficamos... Não, estas pessoas, sim, isto é um humanista, é um indivíduo que rege-se pelos princípios do humanismo. Então, falta enquadramento de sítios que ajudam sem formatar. Há alguns muito bons, há sítios aí muito bons. Falta menos discriminação a nível de falar sempre do que é negativo. Isso reforça o negativo. O grande exemplo é o exemplo do jovem a ver as coisas boas. E a maior parte das vezes isso não acontece. Isto é um tema que vai, sem dúvida, de encontro a esta próxima pergunta. Como é que tu explicas a falta de representação de sujeitos negros na sociedade portuguesa? Há bocado eu falei sobre uma certa inocência africana. Essa inocência também existe em Portugal. Tanto pelo bom como pelo mau. Até 1960 tínhamos um Portugal, o que é um Portugal muito pequeno, entre aspas, não. Muitos sítios sem eletricidade, muitos analfabetos. E essa dimensão, a meu ver, gera uma ignorância que às vezes não é percebida pelo próprio indivíduo. Eu me lembro de um indivíduo, amigo meu, português luso, que de tanta informação, os cabo-verdianos usam facas e coisas do género, e ele perguntou-me, eu ouvi dizer que os cabo-verdianos quase todos têm uma navalha na meia. Eu disse, sim, eu tenho a minha navalha na meia. Isso era o que se dizia nos anos 80? Eu disse, eu tenho a minha navalha na meia. Passado 3 semanas ele disse, mentira, tu não tens nada, uma navalha na meia. Andei a ver. Essa inocência existe a todos os níveis. Existe também o medo. A tal xenofobia, não é? O medo de esse indivíduo ser igual a mim. Espera aí, esse indivíduo é negro, ele não tem capacidades e na volta nós dois somos iguais? Há uma história muito antiga num livro que é, há um indivíduo branco que era agricultor. Mas havia um indivíduo negro que também era agricultor. E esse indivíduo negro tinha um burro. E com esse burro, ele conseguia fazer mais do que ele com 2 burros. Elas tantas, o burro do negro aparece morto. E o filho pergunta, pai, porquê que mataste o burro do negro? Se eu não for mais do que um negro, o que é que eu serei? Respondeu ele. Se eu não for mais do que um negro, o que é que eu serei? Ele tinha toda uma sociedade que lhe dizia que o negro era baixo. O negro era isto. O negro não contava para nada. Então, ele sabendo que o outro era igual a ele ou fazia melhor do que ele, a única maneira que ela encontrou foi delimitar o outro. E é o que nós fazemos, é limitar o próximo. Diz-me uma coisa, a questão da nossa bagagem cultural como negros não se reflete na história. A história que nós aprendemos na escola, para muitos que estão numa fase de buscar, de procurar representatividade, é um princípio para também se sentirem anulados, não é? Tu achas que já está na altura de começar a rever todo aquele programa que é dado numa perspectiva quando nós vivemos numa sociedade cada vez mais multicultural? Essa questão é muito complicada, porque esta questão tem questões sociais, questões económicas envolvidas. A pergunta, para mim, que cabe aqui é, não cabe ao indivíduo, seja ele quem for, nomeadamente neste caso africano, procurar a sua própria história?